Gil, nós estamos aqui também, hoje estás no programa para partilhares connosco uma história, algo insólita, nada agradável. Os protagonistas também estão aqui. O que é que te aconteceu quando foste visitar a tua mãe? Não fui visitar, Sónia, peço desculpa. Foste a uma consulta. Foste a uma consulta. Acompanhei uma consulta perdão, ao Instituto Português de Oncologia a Coimbra. Eu fico um bocado transtornado com esta situação. Cada vez que te lembras desta Cada vez que me lembro desta situação, deixa-me completamente fora de mim. Pelas circunstâncias em que aconteceu, não é? Exatamente. Pelo sítio também. É uma situação que me incomoda e deixa-me incomodado. Foi o sítio onde aconteceu. Eu acompanhei a minha mãe a uma consulta, entretanto ela é diabética, chegámos à sala de espera do IPO, sentei-a, ela tinha a mala dela, tirei a mala dela, meti ao lado dela, entretanto eu tinha a minha mala, o meu, como eu costumo dizer, o meu escritório ambulante, onde eu tinha tudo e mais alguma coisa, e meti ao lado da mala dela, onde já estava uma de senhora. Entretanto, preparei a medicação, dei-lhe a insulina, que a insulina é independente, eu preparei o pequeno almoço e tudo muito bem. Entretanto, retirei-me um bocadinho para o lado e deixei-a ficar. Enquanto ela tomava o pequeno almoço, eu fui ver se o médico já estava a dar consultas. Entretanto, cruzei-me com ele, cumprimentámos-nos, ele entrou para dentro do consultório e eu fui ter com a minha mãe. Entretanto, foi chamada, eu ajudo a levantar a minha mãe, pego na mala dela, dou-lhe a mala dela para a mão, incrível, dou-lhe a mala dela, a carteira de senhora para a mão, acompanho-o ao consultório, entramos dentro do consultório, estou a ajudá-la a sentar, de repente, a minha mala. Voltaste e já não estava lá. Já não estava lá. Isto em segundos, incrível. Incrível. É assim, numa sala onde havia meia dúzia de pessoas. Eu naquele momento olhei à volta e perguntei em voz alta, alguém viu aqui alguma mala? Olharam uns para os outros e ninguém se acusou. Absolutamente. Portanto, dirigi-me depois, entretanto, à recepção, a perguntar se alguém tinha. Claro, fizeste o normal, tentaste de alguma forma procurar a tua mala. O que é certo é que tinhas lá dinheiro, cheques, cartões... Cartões, tinha lá a minha agenda profissional, tinha lá tudo. Tinha lá parte da minha vida, digamos. Bom, e este roubo trouxe consequências? Trouxe. Foste contactado mais tarde pelo banco, mas também pelo Sr. Fernando Cidade. Exatamente. Vamos saber o resto da história com os próprios. O Sr. Fernando Cidade está aqui, assim como Paulo Santos, o advogado Paulo Santos, para também falarmos e comentarmos este caso. Gil, queres ser sentado, por favor? Gil, por favor. Este é um problema que já te acompanha há alguns meses. Desde o dia 28 de novembro. Desde 28 de novembro. Então, há um mês que tu já estás a braços com este problema. As tuas primeiras atitudes foi ligar para o banco, contactar a polícia? A primeira atitude foi ligar mesmo para o banco. Para o banco? Portanto, eu pensei, mas espera aí, eu realmente fui roubado. A primeira atitude, ligar para o banco. Sim, anulaste tudo, não é? Falei com o meu gestor de contas e pedi-lhe, Cláudio... Anula tudo? Tudo que for contas. Ok. A segunda atitude foi pedir ajuda junto da recepção para chamar a polícia? Para chamar a polícia. Entretanto, chamaram a segurança veio ter comigo, fizeram o favor de ligar e eu falei com a PSP de Coimbra. Sim. Falei com a PSP de Coimbra. É a primeira vez que falei com eles, hesitaram a deslocação ao IPO de Coimbra, precisamente por causa do roubo. Entretanto, eu liguei para a minha advogada aconselhou-me o que é que deveria fazer. O que é que deveria fazer? Entretanto, mandei chamar a segurança novamente e pedi, liguem-me para a PSP de Coimbra. Claro. Eu exijo que insisti. Claro. Na segunda tentativa, eles foram lá, tomaram conta da ocorrência num papelinho e tudo... Ficaram a salvo, não é? Foram embora. Entretanto, continuámos à procura da carteira, ali na zona, porque poderiam pegar na carteira, meter dentro de um contentor, sacado o dinheiro e jogar fora. Claro, acontece algumas vezes, sim. E formalizei depois o assalto ou o roubo junto da PSP de Coimbra. Portanto, o Sr. Fernando Cidade entra neste processo, entra nesta história, porque, entretanto, tu ou alguém fazendo uso dos teus documentos, comprou um automóvel. Exatamente. E isso quando é que ocorreu? Ora bem, começando a história, assim, eu tinha o carro à venda num site da internet para venda de veículos e fui contactado por esse indivíduo
no dia 11 a ver se teria o carro ainda à venda. Eu disse-lhe que tinha, e ele disse que estava interessado no carro, que me ficava com o veículo. Contactou, tem o número desse senhor então? Mas esse número desapareceu, que eu nunca li. O número desapareceu. Exatamente. Muito bem. Estamos acompanhando a história. Exatamente. Portanto, encontraram-se para fazer a venda do automóvel? Não, mas primeiro foi tudo telefonicamente. Depois, sim. E ele disse que segunda-feira que iria buscar o carro, ficou tudo combinado assim. Na sexta-feira liga-me a ver se poderia ser no sábado a compra, porque na segunda-feira queria ter uma feira não sei o quê e que não podia ser. Eu disse que estava tudo bem, não tinha problema. Veio ter comigo, fizemos um negócio, ele passou-me um cheque, pedi-lhe a cópia do BI, falso, neste caso, não é? Portanto, o carro é este, não é? Exatamente, este é o meu carro. Aqui não está em matrículas, porque quando pôs um anúncio... Claro. Portanto, era o BI do Gil Veloso, mas já com fotografia falsificada do Burlão. Do tal Burlão. Pronto, fez o negócio, o senhor levou o carro, mas conclusão... No sábado, quando se fez o negócio, eu, por um acaso, nem foi... Fomos ao Meia Shopping, foi onde fizemos a declaração de venda. Se a polícia quiser ter filmagens, porque eu fui com a polícia quando fiz a queixa, fui com a polícia lá para ver as filmagens do Burlão. E a polícia viu? Tem imagens dele? Tem. A polícia, eu fui com eles, mas eles não me deixaram entrar. Então a polícia dentro para ver as imagens daquele período em que eu estive lá dentro. E se pedirem ao meu amigo é capaz de o identificar? O sujeito a quem vendeu... Claro que sim. Mas mesmo eles com certeza identificaram logo pela hora e tudo, e o percurso que se fez, perguntaram-me tudo. Meu caro, o cheque tinha a assinatura igual ao do bilhete de identidade? Relativamente igual, praticamente igual. Ninguém é capaz de fazer duas assinaturas iguais, há só aproximado. Mas estava relativamente igual. Há um dado importante, a pessoa em questão é bem mais velha do que o Gil, não é? Não reparou na data de nascimento. Exatamente. Não estava no BI. Boa fé não repara nessas coisas. Claro. Não estava... Até que quando se reparou nisso foi precisamente quando eu fui dar a queixa à polícia, que estava-se com o BI e viu-se a data e realmente... Não coincidia. Não coincidia. Era impossível. A polícia já atuou? Já foi atrás deste senhor? Sabe onde é que está o carro? Não. A polícia, fomos lá ao Meia Shopping pedir as imagens e pronto, chegaram com os dados todos e disseram que agora tudo dependia da Polícia Judiciária para poder andar com o caso. O Paulo, é aqui que tu entras. A Polícia de Segurança Pública não pode atuar, tem que esperar pela Polícia Judiciária de alguém que está devidamente identificado, toda a gente viu a cara, sabe-se qual é o carro. Em que é que ficamos? Não necessariamente, até porque o crime não é da competência exclusiva da Polícia Judiciária a partir. E o que temos aqui, até temos alguém que se foi esta pessoa que furtou a mala, temos aqui uma atividade delituosa continuada. Sim. E o primeiro passo foi o furto. Ficou com o dinheiro, com os documentos, começa isto em termos de intercrime. Acrescentaste dinheiro. Dinheiro também existia dentro da mala? Sim, foi dito aqui. Existia dentro da mala e muito, não é? Muito. Fica com o dinheiro, serve-se dos documentos e no intercriminis, no seu percurso criminoso, tem um ato preparatório para a burla que vai praticar a seguir. Mais um parênteses. Vai falsificar. Mais um parênteses. Quer isto dizer, isto que estás a acrescentar, Paulo, que este senhor já fez uso de outros cheques para outras compras, Virgílio? Já. E cartões de crédito também? E cartões de crédito também? Cartões de crédito cartões não. Só cheques. Porque só cheques. Só cheques. Mas já fez uso de outros cheques? Já fez uso de outros cheques. Na passada sexta-feira, a Caixa de Vagos, não sei se posso dizer o nome, Caixa de Crédito Agrícola de Vagos, ligou-me precisamente por causa de um cheque que ele tinha feito compras a um cliente da mesma Caixa. Portanto, o cheque que estamos a ver é o cheque de compra do automóvel? Exatamente. E aquela assinatura está parecida com a tua, não é? Eu, olhando para ela, disse... Sabes logo que não é a tua, mas está parecida com a tua. Ali há uma grande diferença no D. No seu da Cunha, não é? Sim, há ali uma diferença muito grande. Paulo, desculpa a interrupção, eu acho que estes dados são importantes para percebermos tudo. Bom, sim. Portanto, há ato continuado... Há aqui um percurso criminoso, diria, aquilo que se chama no direito o intercriminis. Neste percurso criminoso, após a obtenção dos documentos, o que é que ele faz? Falsifica o bilhete de identidade. Normalmente, o modus operandi utilizado é tira-se a fotografia da pessoa, mete-se a outra e, tendo os cheques, a partir daí vai cometer uma série de burlas com a utilização daquele documento falsificado. Bom, relativamente à questão do carro, não há dúvida que este senhor foi vítima de uma burla claríssima e que devia, qualquer um destes crimes, quer o furto, quer a burla em semipúblico, deve imediatamente apresentar a queixa. Mas mais, ao apresentar a queixa, deve requerer ou solicitar que, no âmbito das medidas cautelares de polícia, se dê ordem imediata de apreensão deste veículo.
Só um bocadinho, já o fez? Sim, já o fiz. E inclusive ontem fui ao IMTT, pedi para apreender o veículo, disseram que não podia fazer. Só após 60 dias é que posso... Porquê? Porque não compreendo, é inaceitável, é ridículo, não faz sentido. Este carro, a diferença de ter sido roubado à mão armada, ou furtado, ou aqui, o que é que aconteceu aqui? Houve um artifício fraudulento, isto é, este senhor passou o carro para a mão do outro senhor livremente, mas o outro abusou da confiança dele porque utilizou um artifício fraudulento, um processo enganoso. E qual foi o processo enganoso? Foi fazer-se passar por esta pessoa e com o cheque desta pessoa pagar-lhe o carro. Portanto, isto é uma burla. Este carro foi adquirido de forma ilegal e, como tal, deve de imediato, ou deveria de imediato, ser mandado a prender. Tudo o que se diga são sofismas. Portanto, isso aí é inquestionável. Certificou-se que este cheque estava bom, que é uma das expressões que se usa. Eu na segunda-feira, à primeira hora, porque eu iria trabalhar logo de seguida, fui ao banco, à Crédito Agrícola Alfena, logo na hora da abertura, fui ter com um funcionário, perguntei se poderia levantar o cheque, ela disse que não, porque o cheque era traçado, teria sido depositado. E eu perguntei, olha, já agora só por descargo de consciência, pode dizer se há algum problema com o cheque, se... Este é o bilhete de identidade com a fotografia do sujeito. Sim. Ao qual me disseram que o cheque, à partida, que não teria problema nenhum com ele. Sim. Portanto, tu és proprietário de um carro que não o compraste. Que não comprei. E como é que alguém se pode salvaguardar de uma burla destas? É que salvaguardar de uma burla destas, só apresentando a Caixa e a polícia e os tribunais funcionarem e atuarem. Agora, eu acho que é importante, neste caso em concreto, porque infelizmente acontece muitas vezes, é importante deixar um aviso. E o aviso é este: quando há furto de documentos, tem que imediatamente participar-se e difundir essa informação por todas as entidades que entendam ser necessárias, ainda que as entidades não deem muita importância ao assunto. Deixa então ouvir o subcomissário Marco Almeida, porque o subcomissário Marco Almeida deixou-nos uma declaração de como proceder em caso de roubo, e é uma autoridade. Vamos ouvir. Imagine que está num consultório médico e aguarda uma consulta. Está a acompanhar a sua mãe e no momento em que é chamado pelo médico, esquece-se inadvertidamente de uma pasta com documentação, carteira e todos os cartões bancários. Muitas vezes há olhares mal intencionados que detectam estas falhas e a ocasião faz o ladrão. Nestes casos, o pânico não é a melhor atitude, mas antes tomar algumas medidas simples, explicadas agora pelo subcomissário Marco Almeida, do Comando Metropolitano da PSP do Porto. E o primeiro passo é simples: recorrer à esquadra mais próxima. Comunicar de imediato, e de imediato é logo que temos conhecimento de que de facto os nossos documentos, a nossa carteira desapareceu. Portanto, essa comunicação deve ser feita de imediato, mesmo perante a dúvida, quando por vezes não sabemos se o documento ou a carteira ficou em casa de algum amigo ou de alguma pessoa conhecida ou numa instituição, e enquanto aguardamos, muitas vezes essa espera é crítica em termos de utilização abusiva dos documentos. Ao nível nacional, e para que as pessoas retenham, a nível nacional, esse documento de identificação, um documento importante, fica disponível através do nosso sistema estratégico de informação policial, e em qualquer ponto do país que seja localizado permite o contacto rápido e célere com a pessoa e a consequente entrega. Ao nível internacional também, no espaço Schengen, através do sistema de informação Schengen, os documentos oficiais mais importantes, como seja a carta de condução, um documento de identificação, o cartão de cidadão, também são catalogados, inseridos nessa base de dados. Portanto, se ele circular ao nível do espaço Schengen, também são interceptados e devolvidos ao seu proprietário, e evita-se o uso fraudulento. Segundo passo, avisar os emissores de cada documento, seja um cartão multibanco, a carta de condução ou o bilhete de identidade. Hoje em dia, durante as 24 horas do dia, é possível contactar com qualquer uma das entidades gestoras daquele cartão de crédito ou débito e comunicar imediatamente o cancelamento daquele cartão. E aqui também não deve ficar, muitas vezes não devemos perder tempo. É importante a comunicação imediata para que o circuito de informação exista imediatamente e em tempo útil as autoridades tenham conhecimento de quem é que é o titular daquele documento que desapareceu. O terceiro passo é também ele muito simples: não perder o contacto dos locais onde se perdeu a carteira ou onde se pensa que esta tenha sido roubada.
É fundamental que nos tempos seguintes que vão contactando com essa entidade, que por vezes não tem, pode acontecer que os documentos sejam entregues a posteriori por terceiras pessoas, e muitas vezes não há uma forma de contacto. Portanto, vamos comunicar com regularidade nos dias seguintes com essas entidades. E, ao mesmo tempo, também é útil informar que existe um sítio na internet de perdidos e achados, que está disponível, que pode ser consultado também nos dias seguintes, eventualmente se o documento apareceu ao nível do território nacional. Importa sempre não esquecer que, se entretanto os documentos aparecerem pela mão de terceiros e não pela polícia, há que avisar novamente as autoridades competentes para retirar a notificação de extravio dos documentos de todos os sistemas de informação e bases de dados nacionais e internacionais, para evitar complicações futuras. Acima de tudo, importa agir rapidamente e com serenidade, para que as vítimas de furtos estejam sempre um passo à frente dos amigos do alheio e evitando o uso abusivo da documentação perdida. Paulo, conselhos dados ao Fernando. O que é que o Fernando deve fazer, para além daquilo que já fez? É apresentar uma queixa formal. O crime é um semipúblico, deve fazer essa queixa formal. Portanto, o Fernando é quem foi burlado com a viatura. Sim. Fazer uma queixa por burla e pedir para que de imediato difundam aquela matrícula para se proceder à apreensão daquele carro. Que é exatamente a mesma coisa que um carro furtado, só que a forma como foi apropriado foi através de um crime de burla. E se forem rapidamente para a lista dos carros furtados, provavelmente apanham o condutor lá dentro e mais rapidamente se faz justiça, que é o que se pretende aqui. Aconselhas o Fernando a fazer-se acompanhar de um advogado? Quando for fazer essas queixas? Se levantar alguma dificuldade, deve fazer-se acompanhado de um advogado, como é evidente, porque às vezes criam-se situações de dificuldade, não se sabe bem porquê, que não fazem qualquer sentido. Estamos na presença do agente da autoridade também não é obrigado a conhecer toda a lei. Quer exercer o seu direito de queixa, tem esse direito e a autoridade tem que aceitar. O Ministério Público depois é que vai aferir se é ou não passível de procedimento criminal ou de seguir aquele processo. Portanto, tem que o aceitar. O Gil passa por uma carga de trabalhos? O Gil pode passar por uma carga de trabalhos muito grande durante anos, porque este indivíduo pode utilizar isto, pode fazer leasing, pode ser vítima de penhoras. Daí também que as próprias autoridades e o próprio Gil devia de haver um serviço no próprio Banco de Portugal em que constava lá que este senhor, que o Gil, ficou sem os documentos e que estão a utilizá-los para que depois as empresas de leasing, as empresas de crédito, tivessem acesso a isso, quando fazem aquela análise de crédito. Se fazem uma análise de crédito, que eu diria, do ponto de vista policial, é zero. E também é preciso ter esse tipo de informação, porque às vezes parece que existe dinheiro, mas o dinheiro não é da pessoa, é de outro. E, portanto, isto são passos fundamentais para minimizar os efeitos que são nefastos para a vida das pessoas que são vítimas deste crime. Porque isto prolonga-se durante anos e às vezes veem as contas delas penhoradas, as casas penhoradas, e até provar o contrário, gastam rios de dinheiro em custas e em advogados. Paulo Santos, João Veloso e Fernando Cidade, muito obrigado por terem vindo à Praça da Aldeia.